Ricardo Jorge Pinto é comentador da RTP, nosso convidado. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. A demissão de 2 generais pode significar que esta crise no Exército vai ter consequências ou teremos que esperar pelos resultados do inquérito, como defende o Presidente da República? Parece-me cada vez mais evidente que vai haver aqui consequências, e consequências desde logo dentro da própria instituição militar. Cada vez que há uma demissão, o chefe maior do Exército fica mais fragilizado, fica com uma posição mais delicada relativamente àquilo que é a responsabilidade que eventualmente se venha a apurar relativamente a esta matéria. E isto é boa notícia para o Ministro da Defesa, porque sempre que há o assumir de responsabilidades dentro da organização militar, a parte política fica de alguma forma salvaguardada. E eu penso que essa é, neste momento, a estratégia do Governo relativamente a esta matéria, isto é, tentar circunscrever aquilo que é o dano deste caso, que é um caso grave, o Presidente da República já o veio admitir, no interior da própria organização, assumindo-se, e penso que as primeiras averiguações já dão a entender isso, de que há fortes responsabilidades no interior da própria organização militar. Agora, isto não deixa de causar embaraço político e, desde logo, ao Comandante Supremo das Forças Armadas, que é também o Presidente da República. E por isso é que, de forma quase inédita, nós vemos Marcelo Rebelo de Sousa, o rei da oratória, tão dificilmente expressivo relativamente a esta matéria, a fazer uma coisa que nós não estamos habituados a ver nele, que é interromper as frases, não ter um discurso coerente e baixar os olhos quando fala desta matéria, porque ele percebe que há aqui um problema complicado a resolver e esse problema, e liga-se à questão das demissões, está desde logo dentro da organização militar. A estratégia seguida por Azeredo Lopes no Parlamento, dizendo que não tinha conhecimento nem do problema de videovigilância, nem dos furtos anteriores em Tancos, parece-te convincente? Das duas uma, ele está a dizer a verdade, e se está a dizer a verdade, a responsabilidade política pode ficar salvaguardada, isto é, se ninguém dentro de uma organização que é extremamente hierarquizada, onde a informação passa com muita facilidade de baixo para cima e de cima para baixo. Se ninguém disse ao Ministro da existência daquele problema, ele fica com essa responsabilidade política bem assegurada e, portanto, com a Como sua é que isso se conjuga quando o Ministro diz, ato contínuo, que em circunstância alguma o chefe de Estado-Maior do Exército deve ser demitido? Pois, essa depois é que é tal questão que me parece entrar em contradição, porque, como eu dizia há pouco, a responsabilidade tem que estar lá na organização militar, porque, caso contrário, assistiremos àquilo que ninguém quer que aconteça, que é tudo isto passar impune. Um caso destes, com esta gravidade, suspeitando-se da cumplicidade de militares neste roubo, e, na verdade, para todos nós que somos leigos, é difícil entender como é que se pode fazer um roubo deste género sem que haja, pelo menos, o fornecimento de informação acerca do que é que estava a acontecer lá dentro, e isso tem que ter responsabilidade numa organização que está habituada a assumir essas responsabilidades. Não é uma organização qualquer, é extremamente disciplinada em relação àquilo que é a culpa que alguém tem numa matéria. Ou seja, seria dificilmente aceitável que a culpa ficasse nos 5 comandantes exonerados. Exatamente, e por isso é que agora essa questão política se transfere para aquilo que será a autoridade que o Ministro tem para sustentar alguém que cada vez mais, me parece, tem menos possibilidade de se manter no cargo. Ricardo, o CDS insiste na necessidade de afastar 2 ministros, insiste na demissão da Ministra da Administração Interna e do Ministro da Defesa. Está sozinho no panorama político para fazer esta exigência, mas muito se tem falado sobre a eventual remodelação, se António Costa estará ou não a pensar numa remodelação do governo. Do teu ponto de vista, a remodelação é inevitável ou António Costa conta com o efeito das férias para poder acalmar estes sinais de contestação? Eu acho que é tudo menos inevitável. Em primeiro lugar, a conjuntura política não é favorável a uma remodelação. Estamos nas vésperas de umas eleições autárquicas e a última coisa que um partido quer quando vai para eleições é dar o flanco, mostrar que há ali fragilidade, que há ministros que não estavam à altura dos seus cargos, que é preciso introduzir alguma mudança numa máquina que, em princípio, deveria estar a funcionar bem. E, portanto, pareceu-me até muito conveniente para António Costa ele ter marcado as
as férias nesta altura, e acredito que tenha sido mesmo uma coincidência, mas já não me pareceu uma coincidência que ele não as tenha interrompido. Eu acho que, de forma politicamente inteligente, António Costa deixou-se ficar em águas e protegendo assim os seus ministros. Porque nós sabemos que nestas coisas de política há alguma semelhança com o futebol. Quando um presidente de um clube vem manifestar confiança no seu treinador, é porque o treinador, algum tempo depois, vai ser demitido. Se António Costa aparecesse agora a manifestar confiança no Ministro da Defesa ou na Ministra da Administração Interna, isso apenas fragilizaria os seus ministros. E ele não quer sequer correr esse risco. E, portanto, manteve-se ao lado de tudo isso, deixando ainda por cima uma tarefa difícil para aquele que tem sido o seu melhor aliado, que é o Presidente da República. E sabemos que, de acordo com alguma imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa não concordou com estas férias, mas concordou ainda menos que elas fossem interrompidas, por claro. Isso sim seria dar um sinal de importância. Ricardo, está a ser divulgada nesta altura uma informação que eu passo a ler, socorrendo-me aqui da agência Lusa, que pode ser um dado importante para esta nossa conversa relativamente a alterações no Governo, e a informação é de que 3 secretários de Estado pedem exoneração por causa das viagens do Euro 2016. Estou a falar dos secretários de Estado da Internacionalização, dos Assuntos Fiscais e da Indústria. De acordo com a agência Lusa, pediram a exoneração de funções depois de terem solicitado ao Ministério Público a constituição como arguidos no inquérito relativo às viagens para assistir a jogos do Euro 2016. A decisão é justificada com a intenção de não prejudicar o Governo. Ricardo, bem sei que não tiveste ainda tempo de ler com atenção esta informação, ainda assim pode ser um dado relevante na equação de António Costa relativamente a mexidas ou não? Eventualmente, isto pode, na verdade, baralhar tudo um pouco, porque é um caso anterior a todos estes casos e é um caso onde, provavelmente, este pedido de exoneração tem a ver com o ter-se detectado casos graves, falhas que estavam a ser investigadas há bastante tempo, como sabemos, e que podem ter deixado sem possibilidade de fuga estes secretários de Estado. E assumir aí as responsabilidades tinha sido, desde logo, aliás, uma imposição do Primeiro-Ministro, que disse que, se viesse a detectar alguma falha, que, obviamente, os seus secretários de Estado não teriam a sua confiança política. Estaremos a falar de Rocha Andrade, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, um peso pesado deste Governo. É isso. Não são secretários de Estado de segunda linha, são de primeira linha, mas já se percebia, relativamente àquele caso, eles tinham ficado numa posição de confronto com os factos. A matéria passou um pouco, entretanto, para segundo ou terceiro plano, aparentemente, mas lá está, teremos que ver agora o que é que estará por detrás deste pedido de exoneração. Aparentemente, as investigações que estavam a decorrer e que, de resto, tinham sido muito solicitadas pela oposição, curiosamente até não muito pelo PSD, e percebia-se que o PSD também tinha aqui algum embaraço relativamente a esta matéria, porque percebeu-se também na altura isto afetava não apenas alguns deputados do PSD que também tinham recorrido a um esquema idêntico a este, mas a verdade é que o resto da oposição tinha sido muito assertiva, nomeadamente o CDS, em relação a este caso. Aparentemente, vamos ver o que é que estará por detrás disto, haverá aqui provas mais concludentes relativamente a essa responsabilização e, como parece estar também no texto, os secretários de Estado não querem criar embaraços exatamente ao partido que vai agora a eleições dentro de pouco tempo. Agora, a tua questão é pertinente. Havendo isto, há aqui algum pretexto para o Primeiro-Ministro alargar aquilo que é a substituição destes secretários de Estado? Essa aí é uma questão. Eu continuo na minha tecla de que quanto mais contido estiver neste momento esse dano de imagem que é a substituição de um responsável político, tanto melhor para o Primeiro-Ministro e para o líder do Partido Socialista. Uma última questão, Ricardo, gostava de ouvir a tua opinião relativamente Há uma nova leitura política do que é assumir a responsabilidade. Pedro Nuno Santos, sabemos um homem muito próximo de António Costa, veio esta semana dar uma entrevista em que defendia que pedir a demissão de ministro é preguiça intelectual e uma ideia pouco criativa e que assumir responsabilidade é manter-se no cargo. Nem sempre foi este o entendimento do Partido Socialista relativamente a demissões de ministros. Nunca é o entendimento dos partidos que estão na oposição. Na oposição, por natureza, pede-se a demissão de um ministro, sabendo exatamente, e voltamos à mesma questão, que
uma demissão do ministro fragiliza sempre o primeiro-ministro, fragiliza sempre o responsável governamental e, portanto, essa é sempre a tradição de qualquer partido da oposição. O que valerá aqui a Pedro Nuno Santos é que a memória geralmente é curta e, portanto, quando eventualmente o Partido Socialista chegar à oposição e voltar, como fez no passado, como fazem agora os partidos da oposição, a pedir a demissão de ministros, eventualmente já ninguém se lembrará desta sua afirmação e vai achar-se, como acham agora os partidos da oposição, que é absolutamente pertinente a pedir a demissão desses ministros. Mas a questão fundamental é exatamente o que é essa responsabilidade política. É uma responsabilidade apenas enquanto tutela de uma determinada área e dar a cara pela responsabilidade que subordinados têm, ou é reconhecer que, na verdade, houve uma responsabilidade direta por conhecimento e por desleixo relativamente a essa questão e, portanto, colocar o seu cargo à disposição. O entendimento, por exemplo, do Ministro da Defesa é de que, não tendo ele conhecimento do que aconteceu em Tancos, não terá agora a responsabilidade para se demitir. A Ministra da Administração Interna está a fazer uma declaração idêntica relativamente ao incêndio de Pedrógão Grande. Ricardo, é sempre um gosto ouvir-te. Obrigado.